de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, dois convidados para lá de especiais, dois amigos que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido aqui este ambiente agradável aqui dentro da Boiça com o meu primeiro convidado, que é o Kevin. Muito prazer, Kevin, de ter me recepcionado na sua casa. E o meu segundo convidado, o Leandro. Muito prazer, Leandro. Boa noite, prazer. E eu agradeço aí o convite, Luiz. Legal. E para fazer esse bate-bola agradável, a gente está passando por muitos momentos, mundialmente falando, momentos difíceis de guerra, de logística, de precificação. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, onde é uma das nossas maiores riquezas, que é a soja, né? Então, vou iniciar aqui o nosso bate-bola aqui pelo Kevin, né, para ele explicar a soja no Brasil, né? Como contextualizar como que aconteceu a soja no Brasil e como a gente se tornou essa potência que a gente é hoje, Kevin. Bom, é primeiramente prazer, obrigado pelo convite. Bom, só recapitulando um pouco da minha história, eu já tenho 4 anos de mercados aqui na Boiça, né, na parte de óleo de soja, óleo de algodão. E também sou formado em Relações Internacionais. Bom, contar um pouco da história da soja no Brasil é voltar no tempo, né? E é um mercado que hoje a soja brasileira é praticamente um produto que está no DNA do brasileiro, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer visita que você faz, você tem a correlação, né? Soja brasileira, soja, óleo de soja. E tudo começou no século XIX, né, em 1882, quando o professor e pesquisador da Universidade Agrônoma da Bahia, ele trouxe sementes dos Estados Unidos, né? Que a soja, para quem não sabe, ela é origem asiática, da China. Então ele trouxe algumas sementes para cultivar, só que como ele é do estado da Bahia, e a Bahia, como todo mundo sabe, é um estado muito quente, né? Então o solo ácido também não deu muito certo naquela época. E aí, por esse período, ficou esquecida. E aí a gente voltou a cultivar de novo a partir de 1908, com novos imigrantes dos Estados Unidos trazendo, só que voltaram para a região do sul do país, né? E aí onde deu certo, né, foi na região do Rio Grande do Sul, onde a soja, o solo, né, o clima começou a ser cultivado, e aí começamos essa produção de soja no Brasil. Mas ainda era muito novo, era muito recente, tinha países mais desenvolvidos como Estados Unidos, a própria Europa também já tinha uma tecnologia melhor em relação à produção, né, dessa matéria-prima. E a nossa virada de chave foi a partir de 1970, quando os Estados Unidos, né, que era o maior produtor da época de soja, ele entra num período de escassez, né, então teve uma quebra de safra, que fez com que ele não jogasse a soja para o mercado internacional. Ele focou no mercado interno, de atender a sua população, e foi onde abriu um espaço para o mercado brasileiro, onde a Europa, China e outros países ali do Oriente Médio falaram, bom, se você produzir essa matéria-prima, a gente vai pagar para você o preço que for. E aí foi o divisor de águas que começou ali em 1973, né? O Brasil a produzir. Então a gente teve, em 1970, a gente teve ali uma produção de 1,5 milhão de toneladas de grão de soja, para o que é hoje a 178 milhões de toneladas de grãos, né, que a gente produz, né, da safra do ano passado. Isso, 178 milhões foi só da soja? Foi só da soja, no ano passado, de 2025, 2024, 2025. E agora vindo aqui para o Leandro, você enxerga que, e aí falando, quando a gente falou da soja, a gente viu que a soja iniciou na Bahia, veio para o sul do país, mas hoje você tem uma grande concentração no meridional, ali no meio do país. Você vê que
e pegando um gancho do que o Cave trouxe aqui para nós, você vê que a Embrapa foi importante, a questão da pesquisa foi importante nesse sentido? Com certeza, Luiz. Hoje a soja é produzida em larga escala no Brasil inteiro, né? Isso reforça a parceria e a questão da tecnologia nos campos, né? Então a Embrapa, com certeza, foi um fator crucial para fazer com que a soja se tornasse esse protagonismo do mercado que é hoje. Legal. E aí, quando a gente fala de protagonismo, a gente não pode deixar deixar de lembrar com relação a mercado, né? Aos mercados que a gente atingiu, né? E aos mercados que a gente pretende atingir também. Quando a gente fala de mercado, de precificação da soja, como que nós estamos hoje, com tudo que está acontecendo mundialmente falando, Leandro? Continuando com você. Então, Luiz, cara, conforme essa guerra que está rolando no Oriente Médio, né? Se a gente for olhar hoje para todos os mercados, a gente está vivendo uma imensa volatilidade, não só no preço da soja, mas que impacta em toda a cadeia de suprimentos. Se a gente for olhar hoje, o preço do diesel encarece porque está diretamente ligado no petróleo. E o petróleo é a grande matriz energética, o pilar, né, de precificação. Assim, olhando para o mercado do óleo em si, se a gente tiver relação, a base de preço hoje do óleo de soja, ele é parametrizado por Chicago. Chicago, dólar e prêmio. E a soja é a matéria-prima principal. Chicago, se a gente for olhar hoje, a gente está vendo óleo de soja ali na casa de 77 centes de dólar por libra-peso. O óleo chegou no patamar quase histórico. Se a gente fosse olhar ali no começo do ano, a gente estava falando de um óleo que estava na casa de 50, 55 centes de dólar por libra-peso. E toda essa volatilidade está diretamente ligada ao conflito do Oriente Médio, né? Que o petróleo disparou, chegando a 103 dólares o barril, e puxando na esteira todas as commodities. Legal. Ele trouxe um dado importante aqui com relação à Bolsa de Chicago, com relação a oscilações relacionadas ao diesel, Kevin. Quando a gente fala dessa relação, o que tende a afetar ainda um pouco mais a soja? E você que tem formação em relações internacionais, quais os outros mercados que o Brasil pode abarcar? E nesse momento, eu digo é um momento ímpar, né? Numa possível terceira guerra mundial. Qual o mercado que o Brasil pode atingir, além do mercado chinês, que são os nossos maiores clientes? Então, para a gente responder essa pergunta, é importante a gente voltar também, né, para a época dos anos a partir de 1990. A gente teve a lei, né, a Lei Candir, né, que foi na época do presidente Fernando Henrique, onde ele tirou a tarifa de ICMS para grãos de soja e também para o óleo. Nesse período, o Brasil ele virou praticamente exportador de matéria-prima, principalmente o grão. Então a gente ficou muito competitivo e tendo a China como principal mercado, né, desse grão. Porém, hoje o Brasil está focado na industrialização, principalmente por conta do setor de biodiesel. Por mais que a gente tenha essa demanda para outros países, até mesmo o recém-acordo com a União Europeia e o Mercosul, a gente está vendo um cenário diferente, uma movimentação diferente, focando na produção de biodiesel, que é o que pulsa os preços domésticos, enfim, a industrialização, um incentivo, né, por esmagamento, que é um setor bem prejudicado, porque hoje o produtor, se você perguntar para ele se ele prefere vender para o vizinho dele a soja ou exportar, ele vai preferir exportar, porque o mercado internacional paga bem mais no preço, enfim. Ainda assim tem algumas dificuldades, mas isso não impacta. Então, hoje o Brasil ele tem tido um movimento diferente. Ainda é muito cedo para falar com o esquema da guerra. Pode ser que a gente tenha um movimento mais protecionista, então pode ser que o B16 ele entre em vigor de imediato, quem sabe um B17, para a gente fugir dessa oscilação do petróleo, que a gente vai estar focando em um sistema de energia mais sustentável, né, focando em óleos vegetais do que combustível fóssil, que é o petróleo. Então ainda é uma incógnita. Se a gente tivesse uma bola de cristal, eu poderia te responder, mas olhando o cenário hoje e olhando a questão de protecionismo, o Brasil ele deve vir nessa direção, focar mais na industrialização e sim continuar exportando muito desse grão, principalmente para a China, porque a gente não tem
não tem, né? Hoje o Brasil ele não tem como estocar, né? Toda essa quantidade de soja, a gente sofre muito com questões de logística, tem quebra de safra também que impactou. Então o cenário internacional ele é um movimento que automático, mas ainda assim o mercado local ele tende a acabar recebendo grande parte dessa demanda. Quando você fala do B16 e o B17, quais seriam as principais diferenças? Que é o biodiesel 16 e o biodiesel 17, é isso? É uma mistura do biodiesel com o diesel, né? Aham. Que é, a gente tem o programa de biodiesel, né, que começou em 2004, então a gente tem a meta de chegar até o B100, né, então gradualmente vai aumentando a mistura de óleo de soja com o diesel por ano, né. Porém, a gente tem enfrentado algumas dificuldades nesse setor, principalmente pelo preço do óleo subindo muito, que é um produto essencial hoje para a família brasileira que utiliza bastante. Então o governo ele tem controlado um pouco o aumento, a gente tinha aumento agora no 1º de março, porém ainda não foi, né, aumentado, o que acaba não fomentando tanto a indústria. Então hoje o biodiesel ele não está consumindo tanto o óleo, não teve boas negociações com as distribuidoras de biodiesel no último semestre, o que tem feito com o mercado ele está num momento decisivo. Se realmente consegue ter margem para exportar esse óleo ou para exportar o grão, ou se prefere deixar no mercado local. E pegando o gancho, Luiz, só rapidinho, só para você ter uma noção, hoje o biodiesel, ele consome cerca de 70% a 80% da produção da produção de óleo de soja do Brasil. Só para a gente entender que o biodiesel é o principal driver do consumo de óleo de soja. E a importância, o quanto que uma subida ou não no mandato influencia nos preços. Porque o biodiesel ele consome 80% da produção de óleo de soja. E hoje, hoje no mundo, e aproveitando que você está, se você veio na esteira disso, no mundo, quem são os maiores processadores? O Brasil é um grande processador de óleo de soja, porém você tem outros players aí que são processadores e exportadores. Quais? Se a gente for elencar em números, a gente tem Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e a China em quinto lugar. Que a China, apesar de ser um grande importador de grãos, né, ela também tem uma pequena parte que ela produz. Tá. E aí quando a gente fala, e aí continuando com você, quando a gente fala desse processo todo, a questão de sustentabilidade, como é que o Brasil está nesse sentido? Está indo bem, obrigado? Você falou de um percentual aí de 80 a 20, né, de aproveitamento. Como é que a gente está aí na questão do biodiesel? Porque o Kevin trouxe a questão mercadológica, né, de oferta versus demanda e aumento de preço. Como que o Brasil está nesse momento? O Brasil, ele tem diversificado cada vez mais nos últimos anos. Ainda mais porque a gente vê hoje uma regulamentação nos mercados europeus, né, de uma forma geral, que limita bastante a compra de soja em grão sem rastreabilidade. Se a gente for olhar certificados da União Europeia pedindo que a soja em grão ela seja comprada de quem realmente não desmate. Então a gente tem também a questão de vários certificados, RPRS, que é outro certificado referenciando a sustentabilidade e a rastreabilidade. Então a gente está numa pegada esse ano, né, ainda mais, o foco da soja realmente está sendo a sustentabilidade. E o Brasil ele vem correndo atrás para poder se regularizar, para não perder potenciais mercados lá na frente. Porque hoje, se a gente for olhar para a Europa, hoje o farelo que o Brasil produz, o Brasil não consegue fornecer em larga escala para a Europa. Porque a Europa pede diversos certificados que realmente exigem a rastreabilidade dessa matéria-prima. Coisa que alguns processadores, algumas indústrias no Brasil não conseguem garantir. Então, automaticamente perde-se mercado para o vizinho, para uma Argentina, para os Estados Unidos. Então, são coisas assim que o Brasil ele vem se mexendo e o que eu vejo, né, vai ditar o ritmo do mercado para o futuro. Quando você falou de certificados, de balizamento para certificados, aqui até para quem nos acompanha no Papo de Porto 013, quem que baliza esses certificados para que não se imponham essas barreiras para que o Brasil processe mais o esmagamento da soja e consiga atingir o mercado europeu? E quais são esses certificados que faltam para o Brasil chegar a esse mercado europeu?
são certificações internacionais de sustentabilidade e rastreabilidade. Se a gente for olhar, tem um certificado, a EUDR, que é o certificado de regulamentação da União Europeia, que ela exige que a soja plantada não tenha origem de desmatamento na Amazônia. Um exemplo também que entra em várias questões política e ambiental, né? Se a gente for pegar a questão da moratória da soja. São questões assim complexas que realmente é difícil a gente conseguir distinguir de um lado ou de outro, quem está certo e quem está errado, né? Se a gente for olhar para o Código Florestal, comparado com a situação dos produtores, os produtores entendem que a moratória da soja é algo muito rígido. E isso acaba tirando um pouco de um mercado. Mas olhando de um ponto de vista diferente, como que o Brasil pode garantir uma rastreabilidade, uma sustentabilidade, uma segurança da soja produzida na Amazônia que não venha de desflorestamento das florestas? É por isso que as certificações elas passam a ser rígidas para que realmente se possa garantir e que passe, né, uma credibilidade. Hoje o Brasil ele vem se destacando, mas enfrenta muita dificuldade. O farelo hoje é um dos principais gargalos, porque o Brasil ele acaba, querendo ou não, perdendo um pouco do espaço desse mercado para uma Argentina que já está com um passo mais à frente. Tá, você falou da moratória da soja, né? E aí, vindo aqui com o Cave, para quem nos acompanha, né, no canal, o que seria essa moratória da soja? E com relação a essa rastreabilidade, não seria a mudança, a rotação de culturas também não seria um fator favorável para o Brasil, tanto na questão da mudança do Código do Florestal e também da questão da legislação de meio ambiente, que também eles estão revendo a questão de legislação do meio ambiente? Essa rastreabilidade, essa rotação de cultura não serviria para que colocasse esse produto numa melhor condição de competitividade nos países europeus? É exatamente isso que eu também queria abordar. As empresas, né, os produtores que não tiverem essas certificações, infelizmente, ou vão ficar de fora ou ter que vender a soja muito mais barata, que vai impactar também no preço do óleo. Só que assim, quando a gente pensa nesse setor, essas certificações internacionais é um investimento. Então a gente sabe que é cotado em euro ou é cotado em dólar. Então assim, o produtor ele precisa de um incentivo. E você deve acompanhar melhor que eu também que a margem hoje dos produtores linha de crédito. No próprio ano passado, teve mais pedidos do agronegócio do que bateu recorde de pedidos de recuperação judicial. Então é um setor que eu vejo que precisa de muito mais incentivo ainda. Precisa de linhas de crédito melhores, precisa baixar os juros, precisa dar mais incentivo para os produtores que têm a terra ou para quem acaba arrecadando aquela terra para produzir. Eu vejo que hoje o Brasil ele tem toda a cadeia, ele tem terras, ele tem clima bom, a gente tem serras assim, terras muito planas em relação a outros países, que é o nosso diferencial e fez com que o Brasil se destacasse. Mas essa questão de infraestrutura e de incentivo por parte do governo eu vejo que ainda está bem distante, o que acaba não deixando a soja brasileira ser mais competitiva. E a gente tem até o prazo da própria União Europeia com as certificações que até o final desse ano. Então, as empresas e os produtores que não tiverem as certificações internacionais até dezembro desse ano, elas vão acabar ficando de fora. Então, elas não vão participar desse acordo que demorou 25 anos para sair. Hoje você falou de alguns incentivos e eu acho que o agro brasileiro ele tem mais de 70 bi de incentivos fiscais, né, para que se torne potência. Essa relação de incentivos fiscais com relação ao agro brasileiro só está sendo para os grandes e os pequenos que estão sofrendo, que tem que buscar essa linha de crédito. É isso que você está querendo dizer, que tem que ampliar a linha de crédito para quem são pequenos produtores, pequenas fazendas, para que eles cheguem com uma condição melhor de vender essas sacas de soja, a soja em si, ou também beneficiar através do esmagamento? Exatamente, que foi o que aconteceu na época da Lei Candir, né? Estimulou muito a questão de industrialização, de processamento do óleo, fazendo com que as empresas pequenas e médias empresas, elas acabassem sendo compradas por multinacionais ou elas acabassem deixando de existir.
Então a gente vê muito essa balança. A gente tem produtor, a gente trabalha com produtor pequeno, trabalha com as trades grandes, multinacionais, e a gente vê muito essa diferença de preço. Eu vejo que tem fornecedor que não consegue. Ele fala, cara, eu tô trabalhando no negativo há quase um ano, tá muito caro em linha de crédito, não tenho tanto incentivo, não tenho tanta parceria com os bancos. Então eu vejo que tem essa balança não tá equilibrada, assim, sabe? Tem uma parte que está sendo ali privilegiada, sendo que a gente deveria olhar a cadeia no macro. Legal. Falando aqui, vindo para o mercado da soja, que eu acho que, na minha humilde visão, deva encarecer, e aí eu queria saber da opinião de vocês, a gente com essa relação aí de força, de aferição, perdão, de forças, a questão do seguro e do frete. Eu queria que o Leandro abordasse um pouco do que vai impactar isso para o Brasil e para a Bolsa em si, né? Você citou da Bolsa de Chicago, você vê que você tem alguma previsão que lá na frente oscile o preço para crescimento, para o aumento de preço na comercialização da soja, até do biodiesel também? Com certeza, Luiz. Eu diria até mais, né? Não é um impacto a longo prazo, eu diria que é um impacto imediato. Porque se a gente pegar hoje essa guerra no Oriente Médio, a logística hoje, se a gente for comparar sendo navio, sendo container, encarece muito, já é um gargalo na precificação de todas as matérias-primas, não só o mundo e o universo da soja, mas em todas as matérias-primas. Se a gente for parar para colocar na ponta do lápis, como que um navio ele vai sair do Oriente Médio correndo o risco de ser atacado, destruído, indo para uma outra ponta do país, sendo que o seguro vai permanecer a mesma coisa que é hoje. É impossível. O normal é esse seguro ele dobrar, triplicar de preço, porque ele vai ter que ter o preço do seguro, o preço da logística, vai ter que ser adicionado nesse prêmio para valer o risco. Porque senão, e teoricamente, o que acontece na prática, né? Esse prêmio ele é embutido depois, posteriormente, no preço final da matéria-prima. Aí o que é feito com essa matéria-prima? É feito produtos de nutrição animal, biodiesel, farmacêutico, é tudo uma cadeia, que é um elo que encarece e que vai jogando em todas as outras pontas. Tudo, influencia em tudo no mundo. Tá, quando você fala de influenciar, você falou da cadeia da indústria farmacêutica, né, de impactar a indústria farmacêutica. De que forma você veria que isso poderia impactar a indústria farmacêutica diretamente? Você falou de impacto imediato. São duas perguntas. Uma da indústria farmacêutica, porque os remédios já são pré-fabricados, você tem uma linha de produção, uma margem de segurança, que é assim que funciona. E a outra é com relação à soja, o impacto da soja ser imediato, já que a gente tem vendas de safras antecipadas, né? Como que isso iria impactar nesse momento, nesse atual momento da soja? Então, Luiz, é que a soja, pela produção sem larga escala, os contratos fixos, os contratos fechados, realmente não teria nenhum impacto. Eles seriam comercializados aos níveis que foram fixados em bolsa. Só que o mercado ele tem um giro muito rápido. Toda a negociação e produção em larga escala é um mercado que ele muda constantemente. O impacto em si, de tudo que acontecer, o preço do seguro que seja, se a gente colocar numa conta, né, o preço triplicou. Em uma semana, 2 semanas, a gente não vai sentir nenhum efeito, porque os contratos já fixados, os produtos já chegando a preço negociados de forma anterior, mas na terceira semana o impacto já começa a ser sentido no preço final. Falando da indústria farmacêutica, porque não só para soja, mas para todos os produtos químicos que a indústria compra, então passa por tudo. Vai encarecer porque o produto final ele vai sentir na pele, né? Se a gente estiver falando de um produto que usa uma soja como matéria-prima principal, com todos os reflexos que vem acontecendo de guerra, de quebra de safra, de qualquer coisa que possa acontecer na cadeia, o preço ele vai subindo. O impacto realmente, se a gente for considerar 1 a 2 semanas, o preço na gôndola do supermercado continua igual. Só que na terceira semana, o reflexo do preço alto
da matéria-prima alta já começa a impactar no consumidor final. E aí que vai desestimulando toda a cadeia, né? Preço caro, se a gente também for olhar para o Brasil hoje, né? Juros também lá nas alturas e toda essa volatilidade do mercado do agronegócio, né? Com um monte de empresa entrando em RJ, influencia. Então, ele falou com um monte de empresas entrando no RJ, de recuperação judicial, né? Para quem não nos acompanha, quando ele fala que daqui 1 a 2 semanas a gente vai ter alteração desses preços, a gente fala da questão de uma matéria-prima que é extraída da soja, o óleo de soja, né? Que aí você vai impactar na gôndola. Quando se trata da soja em grão, da soja in natura, desse preço pré-fixado, que aí eu busco muito como referência a ANEC, né? É uma referência que a gente tem da ANEC. Para o pequeno produtor isso vai impactar, porque ele consegue chegar e vender lá no destino isso antecipadamente também, o pequeno produtor, já que você tratou do pequeno produtor no início da nossa conversa, ele consegue também antecipar essa venda de safra, 1, 2 safras ou não? Conversando com alguns produtores também, normalmente eles costumam fazer muito a questão ali de os contratos pré-fixados, eles são entregues, mas eles também vão segurando ali as demandas, né? Então, eles tentam fechar novos contratos spot para poder também absorver parte dessa alta e para seguir com as entregas dos contratos que são pré-fixados. Só que assim, a gente ainda tem um problema maior, além do frete internacional, que tem aumentado muito por conta das armadoras, a questão de seguro. O frete aqui no Brasil, ele também está bem caro. A gente teve regiões que são escoado grãos, né? São Paulo, que é em Santos, Paranaguá, que é muita questão de óleo. Choveu praticamente o mês todo de fevereiro nessas regiões, o que dificulta muito a questão do escoamento de grãos. Então o frete acaba ficando mais caro, até para sair do Centro-Oeste, no Mato Grosso, para descer para essas regiões. Então a gente já tem também um frete bem caro dentro do mercado doméstico, mas um frete internacional sendo adicionado por conta pela questão do seguro. Então, assim, é a pergunta de $1 milhão, como vai ficar esse preço amanhã? O que a gente pode fazer? Você que tem uma empresa que usa grão para ração, usa farelo ou usa óleo, o que você deve fazer? Eu acho que você deve segurar ao máximo suas compras, você comprar realmente só o necessário, que a gente usa até a expressão da mão para a boca, né? A gente usa esse termo, porque não é necessário você acabar fazendo maus negócios num período que a demanda no Brasil está explodindo. Por mais que os preços internacionais eles estejam muito altos, né? Tanto o grão tem valorizado muito, que compete diretamente com o petróleo, o óleo também. A gente tem um prêmio hoje negativo no Brasil. Então, os prêmios eles são negativos, que se você juntar na conta, né? Dólar, prêmio e o preço que está na bolsa, você acaba tendo um preço médio, ainda assim, atrativo comparado ao mercado internacional. Então, essas empresas que eu vejo que nem a pergunta que você fez no início, é que os produtores pequenos e os médios, eles devem seguir entregando os seus contratos pré-fixados, mas surfar também um pouco nesses contratos spot, o que eles puderem ir fazendo ali para conciliar, para também conseguir pagar, né, o seu plano bancário, pagar também os funcionários, conseguir ter uma margem um pouco melhor. Está cada vez mais apertada nesse setor, né? Continuando com você aqui, Kevin, quando você fala dessa margem, a questão do câmbio, né? Você falou do mercado spot. Então, vamos supor que aqui, até para quem nos acompanha, que seja a lei da compensação. É um ganho, é um plus a mais para o produtor, que é segurar a parte da safra dele para poder ir vendendo paulatinamente. É isso. Mas hoje, com a desvalorização do dólar, né, o dólar tá em queda, né, tá baixando, você vê que isso é vantagem e até que momento ele pode segurar essa soja, já que ele tem 2 problemas, um de infraestrutura, 3, o frete e a questão do Brasil ser deficitário em armazenagem. Como é que ele pode reter isso, né? Como é que ele pode segurar isso com todos esses indicadores, né? Já que você falou que o prêmio é negativo. Essa pergunta também é bem difícil de responder. Os produtores eles ainda estão segurando, mas é que nem você falou, o Brasil ele é deficiente nessa questão de estocagem, né? Antigamente o produtor ele não tinha, né, armazéns, ele não tinha silo. Hoje em dia já tem, muitos têm silo, tudo, armazenam essa soja, ou até também alugam
armazéns vizinhos de outras empresas para poder vender no melhor momento. Eu vejo que tem uma data, tem um prazo para isso. Então, a gente ainda, regiões do Brasil, né, já chegaram a 80%, 90% de área polida, né? Mas as regiões que ainda não poliram 100%, eles estão segurando ao máximo. Mas assim, aquilo que você falou, questão de infraestrutura, até quando você vai conseguir segurar? Até quando não vai ser perda? Então, realmente o produtor ele tem que fazer a conta, ver qual que é o melhor negócio e não dar um passo maior do que ele pode, né? Ele realmente não segurar todo esse produto para poder conseguir ter as margens, ter o lucro, mesmo que seja menor, do que segurar e ter até alguma perda, não conseguir ter avaria de soja. Leandro, agora você pode... Não, pode pegar. A questão da armazenagem é um grande gargalo hoje no Brasil. Se a gente for olhar principalmente para farelo, que representa 74% do esmagamento do grão de soja, né? 18% é óleo e o restante é farelo. E a gente pega também a questão do grão em si mesmo, né? Mais uma produção gigantesca que engloba 180 milhões de toneladas de soja. Para o produtor pequeno, é mais difícil, porque geralmente o que eu vejo, né? Na maioria das vezes, o produtor pequeno, ele precisa de caixa. Então, geralmente é aquele produtor que ele acaba vendendo ali metade da sua produção no mercado spot, que a gente chama de negociação rápida. Porque realmente esses produtores pequenos, diferente das grandes trademarks, eles têm um estilo de comercialização de fazer dinheiro, né? Fazer caixa, porque eles precisam pagar o custo de produção, pagar a mão de obra. Então, o produtor pequeno ele não tem um giro tão grande, né? Ele não consegue esperar igual uma grande trade ela atua no mercado. Que se a gente for olhar para o quarteto A, B, C, D, eles têm um fôlego gigantesco financeiramente. Então, eles podem... os produtores que vendem para essas indústrias, os produtores grandes, eles podem se dar ao luxo de esperar para vender boa parte da sua safra no momento que estiver mais alto. Que aquilo também, se a gente for olhar, o produtor ele vai querer vender, né, no momento perfeito. E o problema é que esse momento perfeito é difícil de mitigar. Se a gente for olhar hoje a saca da soja, se eu não me engano, tá o quê? 125 a saca da soja de 60 quilos. Em plena colheita, a tendência seria do movimento contrário, né? A soja cair. Só que, da forma essa a gente vai tendo a questão geopolítica, a gente vai tendo várias questões influenciam no preço da soja. Só que para o produtor, aquele produtor grande, né? Que tem uma produção gigantesca, ele acaba segurando para valorizar o grão, para negociar mais à frente. E querendo ou não, acaba perdendo um pouco o time. Todas essas questões passam muito pelas questões metodológicas, passam muito pela informação. E é por isso que você ter braços de consultorias, informativos de mercado, igual a Boissa representa hoje para os nossos clientes, é fundamental. Porque quando um produtor, ele toma uma decisão sozinho, ele não consegue enxergar todo o cenário macro e toda a influência que a cadeias de todos os óleos vegetais, questões geopolíticas influenciam o preço. É diferente de uma visão de um broker, que a Boissa está lá para o exemplo, né? O que a gente leva para os nossos clientes, né? Que é o momento certo para tomar a tomada de decisão. Não, esse é o momento de vender, igual que ele me falou recente. Eu vejo que não é o momento de fechar. Por quê? A gente vê uma guerra no Oriente Médio, a gente vê o preço do petróleo explodindo, a gente vê a Argentina hoje muito vendida, com os contratos já fixados de óleo e de farelo, e uma demanda muito aquecida pelo óleo no porto de Paranaguá. Índia é o principal destino. A gente vê o patamar do preço do óleo de soja muito alto. Agora não é o momento ideal para literalmente queimar a largada e fechar produto. Porque agora é o pico da colheita da soja. Do mais que, se a gente for olhar nos últimos 3 anos, está um pouco mais atrasado, mas quando entrar mais produto e a questão lá fora se acalmar, a tendência é realmente dos preços darem uma estabilizada. Então tem muito o cliente final de olhar só o momento agora. Falar, nossa, o dólar está alto, o soja está alto, vai subir ainda mais. Então eu vou travar. Por quê? Para que amanhã o preço não dobre, não fique lá em cima. Só que não consegue enxergar todos os informativos e os drivers do mercado. Hoje o Leandro trouxe aqui a questão dos informativos, da Boissa
fazer fazer essa triagem, né, esse filtro para um melhor momento de investimento, que eu digo que isso é um investimento, né? Você vê que você enxerga com a questão de padrões de consumo, como ele levantou da Índia. Eu confesso aqui, confesso até para todos que acompanham o Papo de Porto 013, que eu não tinha esse conhecimento da China, não, da Índia, importando nossos produtos, né? A gente colocando produtos no mercado chinês, principalmente com relação à soja, né? Você vê que os padrões de consumo, a cultura, ela está se modificando na China. Toda vez o chinês, a gente tem nosso parceiro comercial, na Índia, esse padrão está modificando. Uma vez eu tive aqui na Boíça, e fazendo uma entrevista, acho que foi com a Júlia, inclusive, sobre mudança de padrões de consumo. E eu levantei a questão da China estar consumindo muito café. A Índia está consumindo muito óleo. A Índia ela é o maior consumidor de óleos vegetais do mundo, né? O que impacta muito é a questão de preços comparado a outros óleos vegetais, né? A gente tem o óleo de palma, óleo de girassol, mas das nossas exportações do ano passado, o Brasil exportou de óleo foi 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 400, alguma coisa. Foi arredondar para 1 milhão e meio, né, de óleos exportado, né? E o destino, 70% desse óleo foi destino para a Índia. Então, a movimentação para exportação, o que o Leandro falou, o Brasil ele precisa ter mais, o que eu vejo hoje, incentivos para a indústria e o processamento de óleo, além do biodiesel. Se a gente conseguir ter mais empresas nesse setor, empresas para concorrer sem apenas as multinacionais, a gente vai conseguir se destacar mais nesses mercados. Então, a gente vai conseguir atender uma Índia que fecha contratos astronômicos com a Argentina, que é nossos vizinhos. Então, eu vejo que hoje o consumo da Índia, ela é um país muito importante para o Brasil. Ainda assim, a gente está voltado para o mercado doméstico, então 70% do óleo de soja que é produzido no Brasil, ele fica dentro, né? O biodiesel ele acaba consumindo. Então, a gente teve, no ano passado, foram quase 12 milhões de toneladas de óleo. Foram só 1 milhão e meio foi para exportação, o restante ficou aqui no Brasil. E se a gente quer, né, ter a diversificação de outros mercados, a gente precisa também poder, né, competir com mais empresas nesse segmento, não apenas centralizar nessas grandes, né, que é o que acontece muito hoje. Hoje, se você pegar uma empresa de médio porte, se ela não vende para o biodiesel ou ela não consegue vender no mercado interno, ela vende para uma trade grande, óleo no porto, e essa trade faz a venda para o mercado indiano, para a Europa, para outro país. Então, eu vejo que ainda precisa, voltando no tema de certificações, precisa de incentivos também, né? O Brasil precisa se voltar para a industrialização para a gente poder competir com os nossos países vizinhos ou Estados Unidos, que seja. Que capacidade a gente tem, né? Hoje, comparado com outros países, o Brasil é um dos países que mais tem extensão plana, né, de terras. E também tem, além da extensão de terras, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente explora, né? Não está tão simples aqui, até como o Leandro trouxe, da questão do desmatamento, né? Porque tem alguns pequenos produtores que até por falta de conhecimento ou botam fogo no solo ou desmatam o solo, né? Que é isso todo ano, né? A gente tem a questão de queimadas justamente até porque é aquela condução de plantio raiz, né? E não de rotação de culturas naquele solo, ou por falta de conhecimento ou até por uma questão cultural em si, né? De não querer colocar outro plantio alegando que naquele momento não vai dar o fruto esperado ali naquele local. Quando você falou da questão da Boíça, que encontra o melhor momento, e aí uma pergunta para você, Leandro, existe uma revista específica da Boíça que ela traga esse parâmetro de preços de todos os produtos que ela participa no mercado como broker? Então, Luiz, a gente tem parceria com algumas revistas, só que as nossas bases de parametrização de mercado, né, é através de informativo, é através ali do canal diário de WhatsApp que a gente dispara, são através dos nossos parceiros, que diversas plataformas que a gente tem, como a Reuters, Bloomberg, Datagro, Safras e Mercados.
E é o nosso contato diário com todo mundo, com toda a cadeia, que sendo o frete, sendo a indústria, sendo a esmagadora, sendo a distribuidora, é todo mundo, é toda a cadeia. Desde das transportadoras, do armador, do contato de informação, de um time de marketing, da indústria também. A gente costuma sempre estar atualizado com todos os segmentos para poder trazer, né, um panorama maior para os nossos clientes, né? Algo bem profundo para ele conseguir enxergar todos os cenários e falar, poxa, o preço está subindo por quê? Logística está ficando mais cara? Ah, entendi, por isso que está subindo. Então, a gente consegue ajudar os nossos clientes a fazer uma negociação melhor, poder se planejar também para, no momento que o mercado acontecer uma guerra, por exemplo, ele já está preparado. Hoje, quando você fala das esmagadoras, você tem esse número, duas coisas. A questão de qual é o maior estado esmagador e quantas esmagadoras hoje a gente tem no país. Ou então elas estão somente no quarteto fantástico aí das empresas que trabalham com soja. Você tem mais ou menos os números, não? O número eu não tenho. Você tem esse número? Pode ser aproximado. 62, 63 indústrias. E o maior de esmagamento é o coração da soja, né? Que fica no... O rei da soja, né? Tá, o Mato Grosso, qualquer hora ele vai ser dividido, né? Porque hora a carga sai por Miritituba ali, vai Manaus, Belém do Pará. Outra ela vem aqui para o Porto de Santos através da ferrovia, né? Vai depender muito do estado de espírito de São Pedro, né? Se vai chover muito, se vai chover pouco naquela região para que possa ser transportado. Quando a gente fala... e aí a gente está caminhando para o final do nosso programa aqui do Papo de Porto 013, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem, porque eu sei que a Boiça, ela é a fábrica de talentos do mercado de broker, né? Ela sempre, toda vez que eu venho aqui, eu tenho o maior prazer de vir fazer um programa aqui, pelas pessoas que são dedicadas, pelo aprendizado e pelo meu aprendizado também, né? Que não é o meu mercado. Mas eu queria que vocês deixassem as suas mensagens, as suas considerações finais e um recado para quem nos acompanha aí no Papo de Porto 013, se caso queiram saber mais do mercado da soja. E eu vou começar pelo Leandro, eu comecei pelo Kevin, vou começar pelo Leandro agora e depois eu finalizo com você, Kevin. Perfeito. Então, Luiz, primeiro eu queria agradecer aí pela participação. Essa troca de informação é espetacular. Eu acho que a troca de informação ela enriquece muito. E queria deixar aí para os espectadores que acompanhem todos os canais da Boiça, que depois a gente vai deixar aí o nosso site, nosso link, entrem em contato se quiserem informativos, indicativos de preços, indicativos de mercados. Na Boiça vocês vão conseguir encontrar tudo e, dependendo da área, até um pouco mais além, né, de informações. E é isso, Luiz, agradecer, foi muito lucrativo o dia de hoje e agradecer mais uma vez aí por tudo e pela parceria. Legal, Leandro, obrigado aí. Esteja à vontade, as portas estão abertas também, né, no Papo de Porto 013. Bom, eu queria também agradecer aos espectadores, Luiz, por ter disponibilizado o seu tempo, a gente poder participar e fazer esse bate-papo. O que eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo é realmente entrar em contato com a gente, o que vocês precisarem. A gente tem diversas fontes de informações, que é o nosso diferencial, né? A Boiça, ela não simplesmente fecha um negócio. Ela sempre vê o por trás, toda a cadeia. Então, se você produtor, se você que compra, vende o óleo, exporta, se você quer ter um diferencial e um panorama geral do mercado, para entender o porquê que está subindo, né? Porque às vezes a pessoa só olha, nossa, o dólar explodiu, tá tendo guerra, o petróleo explodiu, mas por que o preço ainda não chegou nesses níveis? Por que eu não estou conseguindo comprar? Por que o óleo está disparando tanto? Ou por que o óleo ainda não subiu? Então, se você quer ter todo esse panorama, realmente uma expertise do mercado, para acessar nossos canais de contato, para a gente poder, né, ajudar, né, a vocês a ter os melhores negócios. Legal. Obrigado. Com certeza terão. Com certeza terão. E para quem nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto 013 e quiser acompanhar esse programa e outros mais, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus.